Meus irmãos, hoje a igreja celebra a cruz de Jesus Cristo. Nós chamamos exaltação da Santa Cruz. E é muito importante que saibamos de fato o conteúdo dessa festa, onde começou, o porquê, né? A cruz tem um grande significado para nós. Ali pendeu o Filho de Deus. Ali morreu o Filho de Deus por nós. Então, antes, lá no Antigo Testamento, ela não existia para nós. E veio de fato existir quando Jesus foi ali colocado. Ali ele foi morto. Então, vejam vocês que lá no século II, o imperador Adriano, em 117 e 138, para dissuadir o culto cristão em Jerusalém, soterrou o local, mandou fechar o local onde Jesus ele tinha sido crucificado e sepultado. Então, naquele local do Santo Sepulcro, onde ficaram Jesus e os dois ladrões, eles colocaram a estátua de Júpiter. E no local da crucificação de Jesus, erigiu uma estátua em honra de Vênus. Veja, mas os cristãos, contudo, continuaram a frequentar esses lugares, né? E aí evocando a morte e a ressurreição de Cristo. Então vejam o quanto nós cristãos somos corajosos. Enquanto quiseram tirar a marca onde eu tive a graça de tocar, né? E enquanto eles quiseram apagar, os cristãos continuaram a conservar aquele local, né? No Monte da Caveira, onde Jesus foi crucificado. Ali, todos reunidos, rezavam incessantemente. E veja que, mais tarde, lá para o dia 13 de setembro de 326, Santa Helena, mãe do imperador Constantino, por indicação de um habitante de Jerusalém, ali descobriu o local do Calvário, o madeiro da cruz, onde Jesus tinha crucificado. E a partir dali, demolidas as construções pagãs, erigida por Adriano, foi construída, né, uma basílica cristã, cuja dedicação aconteceu no dia 13 de setembro de 335. Então, no dia a seguir, 14 de setembro, hoje, né, a cruz de Cristo lá encontrada foi exposta novamente à adoração dos fiéis. Por isso que ela não é venerada, ela é adorada. Ela é adorada e, além disso, contemplada, porque ali pendeu o Filho amabilíssimo de Deus. Foi justamente no dia de hoje que foi novamente, né, levaram a efeito novamente a adoração, né, da Santa Cruz. E esse fato que está na origem da chamada festa da exaltação da Santa Cruz.
E a cruz de Jesus, veja o quanto é importante adorar, o quanto é bom a gente contemplar essa cruz, que a liturgia desse dia nos convida a contemplar. É a expressão suprema do amor de um Deus que veio ao nosso encontro, aceitou partilhar a nossa humanidade, que quis fazer-se, né, servo dos homens e queixou-se matar para que o egoísmo e o pecado fosse vencido. Meus irmãos, por que nós, cristãos católicos, temos tanto amor? Porque os judeus, os romanos, temiam a cruz, aqueles que eram de fato, né, vamos dizer assim, julgados para morrer na cruz, era muito sofrido naquela época. E como foi também sofrido para Jesus. Veja, porque a cruz é tão importante. Colocaram Jesus no meio de dois ladrões. A cruz era para quem de fato roubava, quem estrupava, quem era de fato pecador demasiadamente. Barrabás foi trocado por Jesus. Ele que deveria ter ido para a cruz, mas trocaram Barrabás por Jesus. Jesus ficou no lugar de Barrabás e foi colocado entre os malfeitores. O que Jesus fez de errado? Nada. Não roubou, nunca aproveitou dos outros, veio ao mundo para salvar, veio ao mundo para perdoar, para estar no meio do povo. Um Deus pobre, um Deus que atendia a todos, um Deus que dava de fato, né, toda a sua vida aos pobres. Por isso causou inveja àqueles que governavam naquela época. E por raiva e para de fato perseguir Jesus, colocaram justamente onde não deveria. Jesus não tinha que estar no meio de dois ladrões. E o bonito de tudo é que, enquanto o ladrão dizia: se você é filho de Deus, desce da cruz. Você não é o filho de Deus? Você não tem poder? Desce da cruz. Enquanto o outro ladrão dizia: rapaz, cala a boca. Nós estamos aqui porque somos merecedores. Ele não fez nada de errado para estar entre nós. E naquele momento, o ladrão arrependido, Dimas, olhou para Jesus e disse: mestre, quando estiveres no teu reino, não esqueças de mim. E olha a resposta de Jesus. Se fosse nos dias de hoje, Jesus ia dizer, ou se fosse um de nós, diria: eu vou pensar no seu caso. Você não presta, você é um ladrão, é um malfeitor. Jesus não chegou a falar nada. Jesus disse imediatamente: ainda hoje você estará comigo. Jesus não guardava ódio, rancor daqueles que o colocaram lá. Mas Jesus, quando estava já perdendo de fato as forças, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Foi ali na cruz, meus irmãos, que sofreu o Filho de Deus, né? E ao entregar-se a sua vida na cruz, em dom de fato de amor, Jesus, ele indicou-nos o caminho para chegar à vida plena. Quantas vezes eu digo, vocês dizem,
que as nossas cruzes estão pesadas demais. Imagina se nós carregássemos a cruz de Cristo todos os dias, a gente não tinha condições. Tão pesada que José de Arimateia teve que ajudar a chegar no cume. Tão cansado e desfalecido estava o Filho de Deus, que ele mesmo levava o instrumento onde ele seria pregado, maltratado, que já havia vindo durante toda a caminhada, e no petróleo ele também foi ali surrado. Ele sofreu tanto pelas pancadas que recebeu, que seu estômago caiu por dentro. Veja o sofrimento desse Jesus que nós estamos aqui celebrando, contemplando a pessoa querida de nosso Senhor. Aqui na primeira leitura, traz-nos uma história do tempo em que os israelitas vagueavam pelo deserto. E Deus, de fato, propôs a corrigir a tendência de Israel para a murmuração e a ingratidão, mas constatando que o remédio podia matar o doente. E Deus engendra uma estratégia de salvação. E ali, a gente viu na leitura que a serpente de bronze, levantada sobre um poste, através da qual Deus cura o seu povo, quando o povo olhava para a serpente. Um símbolo dessa força salvífica que algum século mais tarde brotará da cruz de Cristo. O homem levantado ao alto para dar vida a todo mundo. Enquanto a serpente era vista e o povo olhava e era curado, Jesus foi levantado na cruz para salvar a humanidade. O quanto poder tem Jesus ali na cruz. Ali, de fato, é a cátedra do servo de Deus. Totalmente despido, coroado de espinho, perdendo totalmente as forças, sem palavras, sem reclamação. O trono de Jesus, que fez tanto bem, que em vida ali foi tão justo, tão honesto, foi colocado entre os malfeitores. Então, aqui no Evangelho, Jesus, em conversa com um fariseu chamado Nicodemos, revela-lhe o sentido e o significado da sua presença no meio dos homens. E Jesus diz: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, o único Filho, entregou para que todo o homem que acredita nele não pereça, não sofra, mas tenha a vida eterna. Eis a importância da gente colocar sempre Jesus à nossa frente. Eis o importante da gente se orgulhar de ter um Deus com letra maiúscula, um Deus que salva, um Deus que perdoa, um Deus que quer bem a nós. Não podemos ter medo desse Deus. Temos que temer. O que é temer? Respeitar.
respeitar alguém que nos ama, que nos quer bem, que perdoa, que acolhe, que não quer a morte nossa, que quer nos ver de fato preparados para entrar na vida eterna. Às vezes Jesus é duro, às vezes ele chama a nossa atenção, puxa as nossas orelhas para ver nós acertando o caminho, não do Calvário, mas o caminho da salvação. O amor de Deus tornar-se-á particularmente evidente quando na cruz Jesus entregar a sua vida por todos. Os que olharem para o crucificado e acolherem a lição de fato de amor que ele oferece, encontrarão vida em abundância. Como é importante, né? A gente carregar no peito a cruz. E veja que tudo está na cruz. No nosso batismo, o Padre nos batizou, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na crisma foi assinalada na fronte pelo bispo, né, o sinal da cruz com o óleo do crisma, para que o crismado confirme o que os pais outrora haviam pedido. Na Santa Missa, o sacerdote começa sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na consagração, ele traça sempre a cruz sobre as duas espécies, o pão e o vinho, que naquele momento não é mais pão e nem vinho, mas o próprio Cristo ali presente. Na unção dos enfermos é feito pela cruz. Em tudo, meus irmãos, está presente a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E na segunda leitura, São Paulo, ele apresenta aos crentes, a nós que somos crentes, né, de Filipos, a sua leitura da encarnação de Cristo Jesus, o Filho de Deus, que despojou-se da sua dignidade divina e veio de fato ao encontro dos homens revestidos da nossa frágil natureza. Por isso é que a igreja hoje, universalmente, neste domingo, dia 14, ela lembra e faz essa exaltação, rezando e dizendo para todos que a cruz, ela tem que ser, de fato, adorada. Adorada porque ali estava o Filho de Deus. Eis a importância da cruz para a nossa vida. Enquanto lá no Antigo Testamento ela não existia e veio a existir justamente porque Jesus morreu na cruz e que era instrumento de martírio para aqueles que eram julgados, deixou de ser o martírio, né, para ser de fato a salvação da humanidade. Então, ele escolheu o caminho da obediência ao Pai e do serviço aos homens, até ao dom da vida. A cruz, ela é a expressão máxima desse caminho e dessa opção. E São Paulo pede aos filipenses e aos discípulos de todas as épocas e lugares que aceitem percorrer o mesmo caminho que Jesus percorreu. Então, hoje, a igreja, ela volta a lembrar, através de Santa Helena, que veio de fato e trouxe de fato a adoração à cruz, o valor daquele lugar e daquele
aqueles 3 momentos onde o Filho de Deus, entre 2 ladrões, ali ficaram, e ali ele ficou, novamente a adoração e o reconhecimento de sua entrega a nós todos. Pela cruz, o mundo foi redimido, quer dizer, o mundo foi salvo. Pela cruz do Senhor Jesus, o mundo está preparado para enfrentar, de fato, a vida eterna. Por isso que a gente, quando reza, né, a oração de São Bento, o que é que a gente diz? A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o quê? O teu veneno. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.